Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. É o seguinte, galera, hoje, sem mais demora, já vou avisando para vocês que eu vou dar uma sequência sobre o assunto de aceleração. É isso mesmo, para quem ficou meio desatualizado aí do nosso canal, apesar de sermos um canal da Química, a gente tá com o projeto de fazer algumas aulas de física. Por que isso? Porque muitos alunos me pediram, justamente porque estavam com dificuldade nesse assunto. Então, gente, a gente tem uma playlist lá no nosso canal que vocês podem encontrar outras aulas lá. E hoje vai ser a aula 3 de aceleração, isso mesmo, aula 3. Se vocês forem lá na nossa playlist, vocês vão encontrar aula 1 e aula 2, assim como a aula de velocidade média, velocidade instantânea, além também de aulas sobre a diferença de distância, de posição. Então vocês vão encontrar inúmeras aulas lá, beleza? E hoje a gente vai abordar especificamente quando que a aceleração ela se torna negativa. É isso mesmo. Nas aulas de velocidade média, a gente já viu quando a velocidade ela pode ser negativa. Agora, a aceleração ela é um pouquinho diferente, ela tem uma abordagem um pouquinho diferente e a gente vai ver isso no vídeo de hoje. Então é isso, gente, presta atenção e bora lá pro nosso vídeo. O seguinte, vocês se lembram, vou fazer um resuminho aqui, vocês se lembram de quando a gente falou de ΔX, né? Então eu tinha sempre eu tenho que levar em consideração a coordenada. Então, se aqui é a coordenada x em metros, por exemplo, daí, se a minha coordenada está indo para a direita, né? Mais uma vez, eu estou tocando nesse assunto que é bem importante, porque agora a gente vai entender qual a diferença disso para a aceleração. Se o corpo aqui estivesse se movimentando para o mesmo lado, mesmo sentido da coordenada, eu vou ter um ΔX positivo. A mesma coisa acontece com a velocidade, até porque a velocidade média, o que é? ΔX sobre ΔT, tá? Só vai ter uma velocidade negativa quando? Quando a velocidade em que imagina que aqui eu tenho o vetor, né? Se eu tiver aqui, ó, esse mesmo corpinho aqui que a gente tinha colocado na figura anterior, esse mesmo corpinho aqui, ó, tiver no mesmo sentido, além do ΔX ser positivo, como eu tenho aqui que velocidade média ΔX sobre ΔT é positivo, tempo sempre vai ser positivo, então vou ter uma velocidade média positiva. Agora, se esse corpinho aqui, ó, tiver num sentido contrário à coordenada, o que vai acontecer? Meu ΔX vai ser negativo, como aí a velocidade média vai ser ΔX sobre ΔT sempre é positivo, então ΔX aqui vai ser negativo, certo? Beleza, gente, só que o que acontece? A gente tem isso, só que para aceleração é algo um pouco diferente e às vezes é complicado. Por quê? A velocidade, independente, você fala assim, olha, como por exemplo eu acabei de dar o exemplo para vocês, imagine que se eu tô nessa coordenada aqui e esse corpinho aqui, ó, tá correndo, por exemplo, a 9 km por hora, ou eu vou ter 9 km por hora se tiver no mesmo sentido da coordenada, ou eu vou ter 9 km por hora positivo, ou se tiver no sentido contrário, no sentido inverso à coordenada, por exemplo, deixa eu colocar outra cor, se tiver no sentido inverso à coordenada, eu vou ter menos 9 km por hora, tá? Por quê? Só vai ser positivo ou negativo para indicar o sentido. Agora, a velocidade, ela não vai... Então, aqui, se for no sentido contrário, menos 9 km por hora. Agora, ou vai ser mais ou menos, e a velocidade que o corpo está... que esse corpo está, vai ser 9 km por hora, independente se é para a direita ou para a esquerda, né? Esse mais ou menos da velocidade só indica o sentido, tá? Então, da velocidade só indica o sentido, porque eu tenho ΔX. Agora, no caso da aceleração, gente, é um pouco diferente. Por isso que eu fiz esse esqueminha aqui, porque é o seguinte... A gente tem dois motivos para a aceleração ser negativa. Primeiro, e eu vou mostrar isso aqui nesse esquema, se o corpo estiver acelerando,
em sentido contrário. Por quê? Porque se ele estiver acelerando em sentido contrário, ele está adquirindo uma velocidade para o sentido contrário da coordenada, então eu vou ter uma aceleração negativa. Agora, ele também pode estar, inclusive, no mesmo sentido da coordenada e ter uma aceleração negativa também. Quando? Quando ele estiver freando ou ele estiver desacelerando, tá? Então, tem que ficar esperto com isso. Ó, vamos ver nesse esqueminha? Eu acho que com esse desenho fica mais didático, tá? Então, presta bastante atenção aí nesse desenho. Olha só. Veja, imagina que eu estou aqui, a coordenada está para o lado, né, direito, né? Você está indo para o lado direito. O que acontece? A gente tem duas maneiras, então se eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, a velocidade positiva, porque a velocidade positiva significa que ela está o quê? Indo no mesmo sentido, veja aqui, ó, comparem esses dois aqui, ó. Significa que eu estou aqui, ó, entre esse e esse. Se eu tenho uma velocidade positiva, já me indica, tá? Já me indica que ele está no mesmo sentido da coordenada. Agora, por que eu tenho, nesse caso aqui, ó, uma aceleração negativa? Porque, ó, tá vendo a plaquinha aqui, ó? Cuidado com a lama. O que você faz? Desacelera, você freia, tá? Então, nesse caso, eu tenho a velocidade, ela tá sendo no mesmo sentido, por isso que eu tenho velocidade positiva e eu tenho a velocidade positiva e o ΔX positivo também. Veja aqui, a relação de ΔX e velocidade sempre vai ser a mesma. Se eu tiver um ΔX positivo, velocidade positiva. Se eu tiver um ΔX negativo, velocidade negativa. Por quê? Porque só me indica o sentido. Agora, no caso da aceleração, eu tenho que ficar esperto, tá? Então, aqui, ó, a velocidade é positiva, significa também que meu ΔX é positivo. Certo? Por quê? Porque está indo no mesmo sentido da coordenada. Agora, nesse caso, opa, cuidado, vamos frear. Por quê? Porque tem lama aí. Se você está freando, você está desacelerando o carro. Isso quer dizer que você tem uma velocidade negativa. Então, pode ser que você tenha, ó, velocidade positiva e aceleração negativa. Por quê? Porque nesse caso você está desacelerando, está colocando o pé no freio. Por quê? Cuidado, ó, com a lama. Tá? Muito bem, vamos agora. Quando que eu tenho tanto a aceleração positiva quanto a velocidade positiva? Bom, a velocidade positiva a gente já sabe que você tem quando? Quando ele está no mesmo sentido da coordenada, certo? Se está no mesmo sentido da coordenada, ΔX positivo, velocidade positiva. E aí, ó, até eu dei esse exemplo aqui, ó. Preciso pegar essa rosquinha, né? Então, você acelera para quê? Para ir logo para pegar essa rosquinha. Que você tá atrasado, então você precisa acelerar, tá? Então, se você tiver a velocidade que está sendo aplicada está no mesmo sentido da coordenada e você ainda estiver acelerando, não está desacelerando, está acelerando. Então, você vai ter os dois positivos, ó, aceleração e velocidade. Tá? Lembre-se que a velocidade é sempre por conta do sentido. Vamos lá. Agora, veja que aqui, imagina, a minha coordenada está para a direita, certo? Se a minha velocidade, olha aqui, ó, vou colocar de vermelho nesse terceiro exemplo aqui, ó, reduzindo a velocidade, sinais opostos. Então, olha só, nesse caso você tem a velocidade está indo para o sentido inverso, né? Está indo para o sentido inverso da coordenada. Então, se está indo para o sentido inverso, opa, aqui eu tenho uma velocidade negativa, tá? E aqui o que acontece? Você está freando, não tá? Então, se você está freando, veja, se você está freando, você está desacelerando, você está aplicando a aceleração para o lado inverso, como você fazia aqui, né? Se você, veja aqui, ó, nesse quadro 1, o que você fazia? Velocidade para um lado, você está freando, então você está aplicando a
a aceleração para o lado inverso. Agora aqui não, ó. Se você está freando, nesse caso, imagina que aqui, ó, você está freando. Se você está freando, significa que você está desacelerando, ou seja, sua aceleração está no mesmo sentido, você está desacelerando o carro no mesmo sentido da coordenada. Então, apesar de ser desaceleração, aí o sentido da desaceleração é para o lado contrário, né? Então, você tem menos porque você está desacelerando, mas como você está agora, nesse caso, indo para o sentido contrário da velocidade, então fica menos com menos aqui, fica mais, porque ele está indo para o mesmo lado da coordenada, tá? Muito bem, e aqui o que que acontece? Eu tenho a coordenada, eu estou aumentando a velocidade, tá? Então eu estou acelerando, tá? Só que, ó, eu tô acelerando aonde? Tô acelerando em sentido contrário, tá? Tô acelerando em sentido contrário à coordenada. Então, a velocidade também está indo para o sentido contrário da coordenada, porque a coordenada está para o lado direito, ó. Coordenada está para o lado direito, nesse caso, tá? Então, se coordenada está para o lado direito, seu deslocamento está para o lado esquerdo, então você já tem uma velocidade negativa, porque seu ΔX é negativo, tá? E você está acelerando, e está acelerando também para o lado contrário. Se você está acelerando para o lado contrário, você vai ter uma aceleração negativa, tá bom? Então, gente, tem que ficar meio espertinho com isso. Lembrando que, para fazer essa análise, em todos eles você leva em consideração que a coordenada está para a direita, tá? Então, a coordenada está no sentido da esquerda para a direita, para que você tenha um referencial aí para saber quando sua velocidade é positiva ou negativa.